Vivo com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal para a segunda parte da sessão plenária desta quinta-feira, dia 7 de agosto de 2014. Boa tarde. Vamos sentar, por favor. Declaro reaberta a sessão. Colheremos agora os votos depois do pronunciamento dos eminentes ministros Teori Zavascki, relator, e Roberto Barroso, que votou em segundo lugar. O ministro relator votou no sentido do provimento do recurso extraordinário e o eminente ministro Roberto Barroso votou no sentido do improvimento, mas com as teses que apresentou para efeito de repercussão geral. Colho agora o voto da eminente ministra Rosa Weber. Senhor presidente, eu reitero o meu apreço e a minha admiração pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Fiquei sensibilizada com os fundamentos de Sua Excelência, em especial quando alude ao princípio da proteção da confiança legítima, que nos levaria à ponderação, né? E, eventualmente, como propõe Sua Excelência, a negativa de provimento ao recurso extraordinário. Eu sempre, e tenho inúmeras decisões nesse sentido, comunguei com a tese do ministro relator, do ministro Teori, e adotei as premissas agora esposadas no voto de Sua Excelência. Então, quando examinei o material, a minha convicção se formou no sentido do provimento do recurso extraordinário, na linha do voto do eminente relator. Mas, diante desses argumentos e fundamentos tão sólidos do ministro Luiz Roberto, eu voltei ao acórdão do regional para examinar os fatos e vejo aqui registrado: compulsão dos autos, é o acórdão do regional, perdão, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, do Tribunal Estadual. Compulsão dos autos, verifico que a recorrida se submeteu ao concurso público para o cargo de agente de polícia civil e, após ter sido aprovada na primeira etapa, prova de conhecimento específico, foi reprovada no teste físico, segunda fase. Aprovada na primeira fase, reprovada na segunda. Vislumbro ainda que, através de liminar deferida a folhas tais, nos autos da ação cautelar em apenso, a apelada participou da quarta fase do certame. A quarta fase era o curso de formação, sem que tivesse se submetido à terceira etapa, exame psicotécnico. E, em razão da decisão interlocutória de folhas, nos autos da ação cautelar em apenso, foi nomeada e empossada no cargo. Então, na verdade, a posse no cargo se deu por força dessa liminar, tendo ela sido aprovada na primeira etapa, sido aprovada na quarta etapa, sido reprovada na segunda etapa e não tendo se submetido à terceira etapa. Então, com todo respeito, parece-me, em primeiro lugar, que talvez esse caso concreto não seja o melhor para examinar a tese trazida pelo eminente ministro Luiz Roberto, porque ela não concluiu o concurso público, né? E com relação ao teste, ao exame psicotécnico, ela não o fez. Eu agora não teria bem certeza se ela perdeu o horário, se ela diz que não leu o Diário Oficial, que não viu a data da prova, quer dizer... Nas razões do recurso que ela interpôs, pelo fato de que fizera, segundo a banca, 19 abdominais, fez 22 abdominais, descontaram
Primeiro ela Esse é ofereceu... a segunda etapa, é o físico. Mas ela recorreu disso. Não, aí que está. Ela foi reprovada na segunda etapa. Aí que vem aquelas 22 abdominais, 3 que foram desconsideradas, ficou com 19, ficou por uma. Mas tem uma terceira etapa do concurso. A terceira etapa do concurso era o exame psicotécnico. E este exame ela não fez. Por alguma razão que ela justifica, que não compareceu. Ela justifica assim, que ela... Porque ela foi autorizada a fazer a quarta. Ela não ter conseguido convencer, que fez 22 abdominais, eram 20 exigíveis, e por uma abdominal depois, e os fatos são aqui, depois ela foi aprovada com 9,5 no exame físico. Na quarta Pulou altura, fez rapel e etc., mas não fez uma abdominal. Eu ainda continuo achando o concurso público a melhor forma de aferição e de garantia do princípio isonômico, mas que ele não é o método ideal, realmente não é o instrumento ideal, ele também tem as suas fragilidades. Nem sempre os aprovados são os melhor, digamos aqui, os que têm maior aptidão ao cargo, isso aí a experiência demonstra. Mas ainda é o que temos e nós temos a Constituição nessa linha. Então, com todo o respeito, me parece que aqui eu não tenho como me afastar das premissas que já foram expostas com toda clareza pelo ministro Teori, que eu endosso, que me levam ao provimento do recurso, acompanhando Sua Excelência, com todas as vênias, aqueles que compreendem de forma diversa. Pois não. Como voto o ministro Luiz Fux? Senhor presidente, eu já interferi tanto que eu vou ser bastante sintético. Em primeiro lugar, eu acho que a razão de ser de toda a nossa jurisprudência é impedir que haja superação do concurso público. Esta recorrente fez o concurso público, realizou o concurso público, foi aprovada, a desclassificação na prova física é tão teratológica que depois ela foi aprovada no curso de aperfeiçoamento com 9,5, então não seria um abdominal que deveria reprová-la, e no meu modo de ver, o exame psicotécnico, ele afere condições biopsicológicas para exercer uma função. E ela exerceu a função 14 anos de forma exemplar, o que supera completamente essa ausência do psicotécnico. O que o Supremo não aceita é burla a lei do concurso público. Ela fez concurso público. Houve uma micro desclassificação teratológica, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Supremo Tribunal Federal, quando não chancela essa proteção da confiança legítima, a segurança jurídica, o faz com base em decisões liminares, que são decisões precárias. A própria lei esclarece, mesmo quando é a tutela liminar satisfativa, que isso não é julgamento antecipado da lide, até aí eu estaria de acordo com uma jurisprudência vem se comportando. Mas aqui não. Ela teve reafirmado o seu direito numa sentença de mérito e confirmado num acordo, que perdurou durante 12 anos. Eu também não concordo com a tese de que o princípio da proteção da confiança ou da segurança jurídica só é oponível ao Estado de administração e não é oponível ao Estado jurídico. Entendo que é absolutamente inconcebível que a administração só possa anular os seus atos no máximo em 5 anos. O judiciário pode colocar uma pessoa no olho da rua, sem esperança, sem chances, 20 anos depois, porque, enfim, a sentença de mérito foi confirmada, mas quando ela entrou a título precário. Por outro lado, eu me afino com essa propensão a se dar valor à cognição exauriente dos tribunais. A comparação foi feliz de a lei da ficha limpa se contentar com a adesão colegiada para tornar inelegível. E a tendência mundial é essa. A tendência mundial é fazer com que o jurisdicionado se contente com uma só decisão judicial, quanto mais com 2, que reapura a juridicidade da decisão com a adesão do órgão colegiado. Então, no meu modo de ver, aqui está em jogo o direito fundamental à segurança jurídica encartado no artigo 5º, e como direito fundamental, ele prevalece sobre todos os outros interesses gravitantes dessa causa, com a devida vênia da brilhante exposição comum de regra do ministro Teori. De sorte que eu, pedindo vênia ao relator, eu acompanho integralmente a divergência, inclusive em relação à gradação que se deve obedecer na aplicação do princípio da proteção da confiança. Pois não. Ministro Dias Toffoli. Peço vênia a divergência, acompanho o relator. Dando provimento. Ministra Carmen Lúcia.
Senhor presidente, eu vou pedir vênia divergência, com todo o respeitabilíssimo fundamento apresentado, mas a garantia do concurso público, a meu ver, é uma garantia da República. E aí não há que se valer o judiciário, de uma forma ou de outra, a ensejar que alguém aposte na morosidade do judiciário para não cumprir o que foi exigido. E eu me lembro, senhor presidente, senhores ministros, que quando foi promulgada a Constituição, uma pessoa, acho que até de alguma forma conhecida, perguntou se como é que é, tem concurso público agora para todo mundo, para todo cargo? Eu disse, para todo cargo público, sim. Ele disse, mas isso é contra a lei da natureza. Eu disse, como assim? Ele disse, olha, eu vou dar um exemplo, que os senhores professores de Direito Constitucional, né, a conferência era como professora, vou logo dar um exemplo que a senhora não pode contestar. Deus, por exemplo, quando quis mandar alguém para ser representante dele na terra, quem que ele fez? O próprio filho, ele não fez concurso. Então, o negócio chegava a um nível, em 1988, que eram tantos os interesses em se manter em situações, aspas, consolidadas, que não havia o que se discutir, tal estupor que causava de uma administração pública efetivamente republicana, que é o que se buscava, e que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, autor deste texto que veio dar no artigo 37, ao final, no texto constitucional, tanto preconizava como a grande transformação da administração, constitucionalizando-se a matéria. E eu tenho visto, e acho que todos nós aqui, como tem sido comum todo tipo de burla, inclusive usando-se o Poder Judiciário. E aí eu nem vou dizer usando, presidente, eu vou dizer abusando-se, e não é este o caso. Eu vou excluir que não é este o caso de abuso. Mas nós já votamos, quando eu já estava aqui, Vossa Excelência idem, no caso dos chamados concurseiros. O edital expressamente prevê, por exemplo, agora com 3 anos de atividade jurídica, mas antes não se fazia essa exigência, a pessoa no 4º, 5º ano de direito fazia um concurso, conseguia aprovação, conseguia uma liminar, entrava no cargo de Procuradoria de Estado, de Ministério Público, e depois dizia assim, até transitar em julgado demoraram 9 anos, e aí eu já teria me formado. Quem começa a carreira com uma mentira, certamente não servirá o interesse público democrático. E quando o ministro Theori, no seu belo voto, que eu estou acompanhando em sua fundamentação e em sua conclusão, afirma que, logo no início, que haveria alguma colisão ou conflito entre os valores do interesse público e do interesse, no caso, da recorrida, eu digo que eu nem acho que aqui o problema seria de interesse individual ou de interesse da administração. O interesse, no caso, não é da administração pública, é da sociedade. Ou a sociedade acredita na Constituição e cumpre sem a gente poder dizer que, num determinado caso, que alguém não fez tais ou quais inflexões, e eu não posso dizer isso no Supremo Tribunal Federal, porque não sou juíza lá da causa. Este é um dado que já ficou superado por ser fato. Aqui estamos em sede de recurso extraordinário. Portanto, quando se põe em jogo aqui o interesse público da sociedade brasileira no cumprimento da Constituição para que se tenha uma administração pública efetivamente constitucionalizada nos termos postos e os interesses que são particulares, individuais no sentido de particulares, e respeitando todo aquele que faz o concurso público e que busca o cargo público, até porque eu também fiz concurso público, eu também busquei e tinha o desejo de entrar, mas cumprindo rigorosamente o que o Eli Lopes Meirelles chama de lei interna do concurso ou da licitação, que é o edital, ou se cumpre ou não se cumpre. Neste caso, o que se tem posto pelas instâncias antecedentes é exatamente o não cumprimento pela interessada do que estava previsto no edital, razão pela qual até mesmo o princípio da confiança, e com toda a vênia, respeitando integralmente os bem lançados fundamentos
do ministro Barroso e do ministro Fux, confia-se no direito, no Estado de Direito. E quem perde uma etapa do concurso e busca judicialmente uma liminar, busca-se uma medida que foi cautelar no primeiro momento e que foi o que a levou a desempenhar as funções do cargo, sabe que aquilo tem natureza precária, a tal ponto que nos últimos anos aqui eu tenho tido cuidado sempre, quando falo em liminar, que esta liminar tem natureza precária, o que é um pleonasmo, uma redundância, não gera direitos, não acarreta obrigações e não convalida situações, porque nós temos aqui no Supremo cautelares que tiveram início de julgamento por este plenário em 1991, que eu, inclusive, assino como ainda procuradora do Estado, e que não terminamos o julgamento. E no mês de maio desse ano, presidente, há de se lembrar Vossa Excelência e os senhores ministros, que eu trouxe a julgamento para continuidade de julgamento, uma cautelar cujo julgamento tinha sido iniciado em 1992 com o ministro Nery da Silveira relatando, e não terminamos até hoje. Então, e não é porque o Supremo não trabalhe. O acúmulo de trabalho e o desempenho nosso é de estivador, o trabalho é de estivador. É que não se dá cobro ao número de processos e, portanto, a esta delonga. Quer dizer, até que venha uma transformação do Poder Judiciário, não há que se apostar no descumprimento da Constituição e das leis por uma justiça artesanal para uma sociedade de demandas massificadas. Então, eu não vejo como isto possa ser considerado boa-fé, no sentido de boa-fé, que eu concordo com o ministro Barroso integralmente, há de ser considerado para mim, como cidadã, para o jurisdicionado e também para a administração. Não quero que a administração seja leviana, nem que o jurisdicionado, nem que o administrado, no caso, aposte em que haveria uma segurança jurídica onde se instala uma insegurança social jurídica. Por essas razões, senhor presidente, e sem me alongar, por favor. E eu entendi e respeito plenamente. É só para não parecer que o ministro Fux e eu não somos a favor dos concursos públicos. Nós somos e radicalmente. Nem de longe alguém imaginaria que um ministro do Supremo pode ser contra a Constituição. E nós os prestamos. Então, isto não está em jogo. E nós prestamos os concursos, o ministro Fux para promotor e para juiz, e eu para procurador de Estado. Igualmente. Mas eu queria fazer uma observação. Quando eu fiz o meu concurso para procurador de Estado, em outra vida, em 1985, um colega da velha guarda, no tempo em que não havia concurso público, disse assim: hoje em dia é muito fácil ter um cargo público, o jeito estuda, faz concurso e passa. Difícil era no meu tempo, que para conseguir uma nomeação tinha que ser amigo da dona Alzira, tinha que ter uma carta do Negrão de Lima, aí que vocês iam ver como era difícil. Fazer concurso é fácil. Pois, a candidata que fez concurso público, está dando... Mas não passou. Fez. Não, mas a Constituição manda que se faça e seja aprovada. Este é o dado. Não queria reeditar a discussão, só para deixar claro que nós somos a favor do concurso público também. Isso aqui não é... Mas isso, ministro Barroso, eu acho que ninguém em sã consciência imaginaria que o ministro Supremo há de ser contra um concurso público. Vossa Excelência disse, eu estou votando nesse sentido porque sou a favor do concurso público. Sim, eu estou votando no outro sentido, mas também sou. Eu estou votando por mim, só. Eu não voto por ninguém e como disse no início, respeitando os argumentos, tanto que nem sou das que menos fala aqui, exatamente porque voto por mim, pronto. Enfim, senhor presidente, por tudo que se contém na Constituição e que eu quero, se Deus quiser, que na parte de direito administrativo haja uma transformação no sentido de maior rigor, maior seriedade, maior ética, que atinge exatamente a confiança, a boa-fé e a segurança, que no caso de segurança jurídica no Estado de Direito é cumprir leis, e no caso muito mais cumprir constituições. Por estes motivos, e respeitando as posições contrárias, os votos contrários, como sempre faço, eu estou acompanhando integralmente o ministro relator no sentido de prover, portanto, o recurso e julgar improcedente a ação. É como voto, senhor presidente. Pois não. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, tal como já tive a oportunidade de manifestar no debate, eu tenho a impressão de que este caso é bastante importante, porque, como ressaltou-se a partir do voto do ministro Teori Zavascki, havia uma certa zona de penumbra, uma certa confusão, a partir, às vezes, até de manifestações monocráticas, às vezes
decisões no âmbito de outros tribunais, sob essa epígrafe bastante ampla do chamado fato consumado, não é? Fato consumado que, obviamente, não ocorre nas decisões judiciais, com todas as vênias, suscetíveis ainda de recurso, sob pena de invalidarmos até a posição constitucional deste tribunal. Fui uma das vozes mais enfáticas aqui na defesa da ideia de segurança jurídica, por exemplo, o caso Infraero, chamando a atenção para a necessidade de que respeitássemos aquela situação constituída em que se misturou a passagem do tempo, decisões liminares, não é, por um período alongado, em face de decisão do Tribunal de Contas, numa época em que se controvertia se era legítima ou não a exigência de concurso público no âmbito das empresas estatais, né, tendo em vista a jurisprudência. Mas aqui, e eu já tenho posição clara em relação a isso há muito tempo, inclusive sustentei isso também no âmbito da AGU, o que nós temos? Nós temos inicialmente uma liminar, que permite, então, já há pouco comentava a ministra Rosa Weber, que a liminar a tutela poderia ter sido concedida para proceder à reserva de vaga, mas não, se fez a investidura no cargo. Isto foi, depois houve a ação ordinária. A ação foi julgada procedente. Já no tribunal, não se discute a liceidade ou não da investidura. Se invoca pura e simplesmente o fato consumado. Pelo contrário, tal como se viu, o tribunal assume a iliceidade da investidura. Entende que o exame físico foi regular e que ela não foi aprovada, e entende que também ela não se submeteu ao exame psicotécnico. Nem preciso dizer para pessoas tão experientes que a liminar com esse teor no âmbito do concurso público provoca uma série de dúvidas no que diz respeito à aplicação do princípio da isonomia. Aquelas pessoas que não impugnaram e que foram reprovadas. Aquelas pessoas que agora perdem vaga em função da vaga assegurada a esta candidata. Em suma, são muitas as questões que se podem suscitar. Dificilmente se pode sustentar, com as vênias de estilo, que passados 2, 3, 5 ou 7 anos, com a impugnação tempestiva, se possa falar aqui em segurança jurídica para assegurar o direito substancial que se pretende. Até porque, neste caso, nós estaríamos introduzindo mais um modelo, uma fórmula de preclusão, que seria essa fórmula de preclusão, a coisa julgada intercorrente, frustrando a manifestação do Supremo Tribunal Federal numa matéria dessa relevância. Eu não quero nem trazer argumentos ad terrorem, mas eu imagino, e tenho a experiência também de advogado da União, que isso seria um estímulo para as falsas decisões liminares, para as decisões liminares que se convolariam em decisões definitivas por força, pelo simples transcurso do tempo.
A Lei 9784 fixou o prazo de 5 anos e, muito razoavelmente, fixou, e nós temos adotado, inclusive, este prazo no âmbito do Supremo, até para exigir, por exemplo, que o Tribunal de Contas, de novo, dê uma oportunidade de defesa, por exemplo, para aqueles que têm a sua aposentadoria ou a pensão impugnada, mas tão somente isto, se decorrido o lapso temporal, mas não para tornar definitiva uma dada situação que foi devidamente impugnada. Por outro lado, aquilo que está na Lei 9784 pressupõe uma inércia por parte da administração, que nesse caso nunca houve, como nós pudemos perceber da interposição da apelação, da interposição do recurso extraordinário. Assim, eu não vejo como validar, no caso, a situação jurídica pretendida. E pedindo todas as vênias ao ministro Barroso e ao ministro Fux, reconhecendo a consistência dos argumentos trazidos por suas excelências, eu entendo que razão tem aqui o relator no seu douto e bem fundamentado voto, por isso o acompanho. Pois não. Ministro Marco Aurélio, como vota? Presidente, nunca é demasia ressaltar que estamos atuando em sede extraordinária e, embora julguemos o pedido formulado em uma ação ordinária, o fazemos numa via muito estreita, considerado um instrumento, ou seja, o recurso de natureza extraordinária, que pressupõe o debate e a decisão prévia sobre os temas versados pela recorrente. O que colho do acórdão proferido, e não posso afastar essas premissas fáticas, que a recorrida se submeteu a um concurso público e aqueceu, portanto, as regras do edital. Ela passou pela primeira etapa, foi aprovada na prova de conhecimento, mas veio a ser, isso está declarado no acórdão, veio a ser reprovada no teste físico. Mais ainda, muito embora, mediante uma decisão que o Tribunal de Justiça apontou como interlocutória, tenha sido viabilizada a quarta etapa, curso de formação, não se submeteu ao psicotécnico e pretendeu substituir esse exame, e os demais candidatos a ele se submeteram, por um atestado médico particular. Disse-a que ela logrou uma liminar, e realmente logrou uma liminar, mas a natureza da liminar é precária, como ressaltou o ministro relator, precária e efêmera. Mesmo que tenha sido julgada a matéria de fundo da ação cautelar preparatória de forma positiva, esse pronunciamento também ficou submetido a uma condição resolutiva. Não podemos, portanto, potencializar a decisão judicial obtida, repito, num processo que se mostrou acessório do principal, que acabou surgindo mediante o ajuizamento da ação ordinária. Há de haver, presidente, o tratamento igualitário. O Supremo, considerada a passagem do tempo, teria razões maiores para referendar a definitividade no cargo público, porque quando o Tribunal de Justiça julgou a apelação do Estado,
ela contava com 7 anos de exercício. Hoje ela conta, como eu tive a oportunidade de ressaltar, já que ela foi empossada no dia 25 de janeiro de 2002, ela conta com 12 anos, 6 meses e 12 dias. Mas numa situação, repito, que não se mostrou definitiva, precária, a depender do sucesso no tocante à ação ordinária ajuizada. Diria, presidente, que, considerado o concurso público, e não pode haver, fora das hipóteses previstas na Constituição, flexibilização do concurso público, né? Ela até aqui teve, inclusive, uma vantagem, porque logrou, nesse período, sem ter, sob a minha ótica, direito, logrou receber os vencimentos. E a questão dos vencimentos, devolução ou não, se resolve presente a teoria do servidor de fato. Os vencimentos não terão que ser devolvidos e os atos praticados são considerados atos válidos. Por isso eu peço vênia aos 2 colegas que divergiram para desprover o recurso extraordinário interposto e acompanho Sua Excelência o ministro Teori Zavascki. Provejo o recurso e julgo improcedente o pedido formulado na inicial. Pois não. Ministro Celso Mello, com voto. Presidente, eu ouvi os substanciosos fundamentos com que os eminentes ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux apresentaram em seus votos, sustentando a divergência em relação à posição do eminente ministro Teori Zavascki. Eu entendo, sim, que o Supremo Tribunal Federal deve considerar, e assim tem feito, especialmente em relação a deliberações emanadas do Tribunal de Contas da União, tem asseverado que os postulados da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, enquanto expressões do próprio Estado Democrático de Direito, mostram-se como valores impregnados de um elevado conteúdo ético, jurídico, social, projetando-se sobre as relações jurídicas, inclusive aquelas de ordem pública, em ordem a viabilizar a incidência desses mesmos princípios sobre comportamentos de qualquer dos poderes ou órgãos dos Estados, tendo em vista determinadas situações já consolidadas no passado. A própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e uma jurisprudência que se formou antes mesmo do advento desta Constituição, já reconhecera, em alguns casos, a legitimidade, não é, da incidência desses postulados. Menciono, dentre esses vários casos, um de que foi relator o saudoso ministro Bilac Pinto, que envolvia um tardio desfazimento de ato administrativo, já criado uma dada situação de fato e de direito, mas uma situação que o tempo consolidara. Circunstância excepcional, salientou esta Corte, circunstância excepcional a aconselhar a inalterabilidade da situação decorrente do deferimento de uma liminar. Daí a participação no concurso, mas num concurso em que houve aprovação. Isso é uma decisão que se acha na RTJ 83, página 921. Sob esse aspecto, portanto, a gente nota que desde a vigência de ordenamentos constitucionais anteriores, o Supremo Tribunal Federal sempre teve presente na sua jurisprudência a essencialidade do postulado da segurança jurídica.
E a esse respeito, destacou-se, inclusive, num conhecido precedente da lavra do eminente ministro Gilmar Mendes, que o reconhecimento desse valor significa o estabelecimento da presença de um componente de ética jurídica que viabiliza a sua aplicação no plano das relações jurídicas de direito público. Mas há necessidade de que concorram circunstâncias específicas e excepcionais, tais como aquelas indicadas nesse julgamento de que foi relator, como já salientado, o eminente ministro Gilmar Mendes. No entanto, senhor presidente, eu observo, considerado o próprio quadro fático que se desenha nesta causa, que, antes de mais nada, a decisão, o ato de conteúdo sentencial, objeto de impugnação, quer dizer, consubstanciado no acórdão que emanou do tribunal recorrido, apenas confirmou e julgou, quer dizer, confirmou a procedência por uma única e singular razão, a invocação dessa teoria do fato consumado. Tão somente isso. Tanto que o eminente ministro Teori Zavascki destacou um trecho, um fragmento desse acórdão em que se salienta que não há razão alguma para se crer que estivesse contaminado de ilegalidade o exame psicotécnico. Portanto, a única razão que levou o tribunal recorrido a proferir a decisão objeto desse recurso extraordinário foi a invocação solitária dessa teoria do fato consumado. E, sob esse aspecto, o tribunal tem vários precedentes. Eu mesmo, fazendo uma consulta às diversas decisões que proferi, e decisões colegiadas, na colenda segunda turma, eu recuperei vários acórdãos a partir de 13 de novembro de 2001. Não é? O último deles é de 2011, no sentido de que, em situações como essa, as notas de transitoriedade, de mera cautelaridade, de provisoriedade e de instabilidade que tipificam o provimento judicial, tais notas não bastam apenas por si e em face de sua evidente precariedade para assegurar em caráter permanente a nomeação e a posse em determinado cargo público, uma vez que tais atos administrativos, quando vindicados em sede judicial, somente se revelam compatíveis com a definitiva prolação de um ato sentencial favorável, revestido da autoridade da coisa julgada em sentido material, situação de todo inocorrente na espécie. Agora, a particularidade, a singularidade deste caso, que o afasta daquele antigo precedente de que foi relator o saudoso ministro Bilac Pinto, lá ocorreu, afinal, a aprovação, é que neste caso específico, não houve aprovação. Não houve aprovação no concurso. E, portanto, o provimento jurisdicional de mérito pautou-se unicamente na resolução do litígio, na invocação dessa teoria do fato consumado. E, como se sabe, isso foi destacado também pelo eminente ministro Teori Zavascki, quando se cuida de uma pretensão cautelar que foi mantida tão somente por esse aspecto na sentença, no provimento final, o demandante deve saber e deve ter consciência de que nessa matéria prevalece, como diz o professor Humberto Teodoro Júnior, a teoria do risco. A teoria do risco, portanto, o autor assume todos os riscos de uma possível
exatamente supressão daquele provimento meramente instável, provisório, precário e transitório. Assim, senhor presidente, eu, pedindo vênia, eu acompanho o voto do eminente ministro Teori Zavascki e, em consequência, conheço e dou o provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte. Pois não. Eu também vou pedir vênia de divergência e ressalto a preocupação sempre bem-vinda do eminente ministro Roberto Barroso, trazendo um raciocínio sofisticado no sentido de tentar circunscrever as teses que nós estamos aprovando em sede de repercussão geral. Eu felicito Vossa Excelência pelo esforço, acho que é um esforço benfazejo que deve ser repetido sempre que possível, e Vossa Excelência tem contribuído muito para que nós afinemos os nossos pontos de vista num sentido muito preciso quando julgamos uma repercussão geral, tendo em vista exatamente que ela repercutirá, como diz o próprio nome, por todo o país, em todas as instâncias jurisdicionais. Mas, neste caso, o eminente ministro Barroso e o eminente ministro Fux, não me sinto à vontade para acompanhar o raciocínio de Vossas Excelências, pelas razões já aduzidas, mas fundamentalmente porque também constato aqui que o acórdão recorrido diz exatamente isto, que, na verdade, a nomeação e a posse da recorrida no cargo se deram por força de uma liminar. E este acórdão nada mais fez do que confirmar esta liminar com base na teoria do fato consumado. E o que chama a atenção, e o ministro Marco Aurélio ressaltou esse fato, que essa expressão foi escrita em maiúsculas, teoria do fato consumado. Aliás, eu nunca ouvi falar dessa teoria, nunca li um livro dessa teoria, não conheço nenhum autor que tenha escrito sobre essa teoria do fato consumado. É uma teoria, para mim, data vênia nova. Eu já ouvi falar na politique de fait accompli, que os franceses usam muito, essa frase, desde Richelieu, século XVII, que foi o primeiro-ministro todo-poderoso de Luís XIII, e com isso colocava os seus adversários em xeque, mas essa teoria, para mim, é absolutamente estranha. Então, como estamos em sede de recurso extraordinário, com repercussão geral, eu tenho receio de que, se nós placitássemos esse acordo, estaríamos confirmando uma teoria que, a meu ver, nem existe no domínio, enfim, do pensamento jurídico nacional e até internacional. Pois não. O procurador de Brilho, é inegável, o doutor Odin escreveu uma obra fazendo um inventário sobre a teoria do fato consumado. Bom, então é uma novidade para mim, mas teve pouca circulação essa teoria. Colocar no pesquisa de jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça tem uns 500 acordos no mínimo. Não, mas ela alude, na verdade, ela alude a fatos consumados. Isto é tranquilo, a teoria do direito administrativo fala, a jurisprudência mas essa teoria, para mim, se existir, é algo data vênia, enfim, um pouco estranha. Mas meu nome é muito infeliz. Eu me lembro uma vez, eu estava entrando num jogo de futebol, o sujeito da minha frente deu um passo e entrou no estádio. Aí o bilheteiro perguntou: cadê o seu ingresso? Eu disse: agora já entrei. Quer dizer, essa é a teoria do fato consumado. Evidentemente não pode ser geradora de direito. Eu concordo com Vossa Excelência. Por isso que eu, no meu voto, disse: olha, eu não defendo teoria do fato consumado, eu estou defendendo o princípio da proteção da confiança. Claro, não, Vossa Excelência explicitou muito bem o seu voto e realmente merece todos os encômios, e, aliás, o nosso decano também o secundou, e outros também, na preocupação que essa Suprema Corte tem em prestigiar o princípio da confiança. Fala-se muito em teoria da investidura aparente, não é? Como algo decorrente de situações consolidadas no tempo, não é? Bem, proclamo o resultado. Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos os eminentes ministros Roberto Barroso e Luís Fux.
Eu vejo que nós nos aproximamos das 18 horas, nós temos temas complicados ainda para enfrentar, mas nós temos em seguida uma sessão do Tribunal Superior Eleitoral, em plena época eleitoral. Vários ministros que integram o plenário deverão participar dessa sessão, de maneira que declaro encerrada esta sessão, agradecendo a presença de todos. Encerrada a sessão plenária de hoje, também ficamos por aqui com o direto do plenário. Os destaques das sessões de ontem e de hoje no Plenárias neste fim de semana. E a cobertura completa da sessão de hoje, logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Obrigado pela companhia e continue conosco na TV Justiça.